Olá pessoal, meu nome é Rodrigo do canal FB Excel VBA Boards e no vídeo de hoje eu vou trazer um exemplo de uma planilha de plano de saúde, onde eu tenho aqui a faixa etária, eu tenho aqui os valores do plano A, B, C e D, e aqui eu já tenho algumas fórmulas que eu fiz para poder tornar mais rápido e mais prático dar esse retorno de, por exemplo, a pessoa a idade de 23 anos e ele já me dá o retorno aqui de qual é o menor valor do plano e qual plano. No caso, 23 anos, ele se encaixa nessa faixa etária. O menor plano é o 191 e é o plano B. Então, nesse intervalo aqui, que é o de 23 anos, o menor plano é esse aqui, plano B. Então, vamos lá, como que eu cheguei nisso? Primeiro, eu distribuí em duas colunas as idades, porque como ele tem essa faixa etária, esse intervalo de 0 a 18, de 19 a 23, eu preferi fazer dessa forma, né? Separando as faixas etárias aqui do mínimo e do máximo. Criei uma coluna aqui no lado para me distribuir, para me localizar o menor valor, né, por linha. Então, o plano A, plano B, plano C e plano D. Nesse intervalo, o que tem o menor valor é o de 150. E aqui do lado, eu coloquei essa informação da coluna menor. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, o Corresp, ele vai localizar, né, o valor procurado. Deixa eu pegar e colocar essa estrutura aqui mais para o lado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor de H2. Quem é o valor de H2? É esse aqui, que é o menor do intervalo. Então, ele vai procurar o H2 no intervalo de D2 a G2, ou seja, nesse intervalo, e vai me trazer a correspondência exata, que no caso vai ser a coluna exata que ele vai estar, que vai ser o correspondente dele. Por que que eu vou usar isso? Já mais na frente aqui eu vou explicar o porquê dessa coluna aqui, ó, que ele vai me trazer do intervalo do 1 ao 4. E aqui na idade foi para mim poder estipular qual que vai ser o intervalo quando eu digitar a idade aqui, ó. Então nessa primeira coluna aqui, né, da idade, o que que ela vai fazer? Ela vai ter um se e. Então o que que ele vai fazer? Se o valor de M1, que é onde a gente vai digitar a idade, for maior ou igual a B2, que é o mínimo dessa primeira faixa etária, e ele for menor ou igual a C2, que é o máximo dessa faixa etária, ele vai me trazer um retorno de 1 para verdadeiro, e se for falso, ele vai deixar vazio. Então aqui o que ele vai fazer? Se o valor que eu digitei estiver dentro desse intervalo, ele vai me trazer um valor 1, senão ele vai me trazer um valor vazio. Esse valor vazio é só por estética, você poderia colocar qualquer outro valor, porém fica visualmente feio, né? E eu prefiro colocar dessa forma. Pronto, feito isso, a gente só desce a fórmula até aqui no último caso, que é no último caso, ele já vai ser de M1, posso até congelar aqui, maior ou igual a B11, que no caso são para pessoas com a faixa etária acima de 59 anos para cima. Então o detalhe que vocês precisam ter dessa parte aqui é que assim, ó, ele é de 0 a 18. Então ele vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 18. Isso para todos os casos. Por quê? Porque ele está pegando aqui por idade, e a idade é um valor fixo, não é um valor quebrado. Então, para esse segundo exemplo aqui, ele vai pegar do maior ou igual a 19 e do menor igual a 23. E o seguinte já vai ser o próximo número, que já vai ser do 24 ao 28. Então, ele vai ser do maior ou igual a 24 e do menor ou igual a 28. Beleza. Aqui vai ser o campo onde a gente vai digitar a idade. E aqui é onde a gente vai fazer para trazer o menor valor e qual é o plano referente a ele. Então, para isso, a gente vai usar aqui um índice Corresp. Esse Corresp aqui, deixa eu colocar ele aqui do lado
ele vai me trazer apenas nesse intervalo, qual a linha que vai ter a informação do número 1. Como está aqui dizendo, ó, o valor procurado, né, que é na estrutura da função correta. O valor procurado ele vai procurar 1 no intervalo de J2 a J11 e o tipo de correspondência vai ser exata. No retorno dele, ele me deu aqui que o número 1 está na linha 2 desse intervalo. Então está correto. E para completar o índice, o que é que o índice vai fazer? Eu vou primeiro com o índice, como é que é a estrutura dele. Eu vou determinar a matriz, que aí, no caso a matriz vai ser o intervalo do menor. O correspondente, né, que aqui vai ser o resultado daquele corresp. O resultado daquele corresp foi 2. Então ele vai pegar nessa matriz de H2 ao H11 a linha 2, ó, como ele está dizendo aqui, ó, linha. Só que como a gente já viu, o resultado do corresp é 2 na coluna 1, ou seja, nessa própria coluna. Então quando a gente dá o Enter, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor do 191, por quê? Porque ele, nessa matriz, ele está pegando a linha 2, que é o resultado dessa corresp, e a coluna 1, que é a mesma referência de onde a gente colocou para ele buscar o menor valor. Então ele está me fazendo, está me dando esse retorno. Já que aqui tem o número 1, então a referência vai ser o 191. Beleza. E o plano B, como é que a gente faz? Ó, o plano B foi o seguinte. Como eu tenho a informação do menor valor, eu fiz um procv para ele poder fazer o seguinte. O intervalo do procv, né? Por que usar o procv? Porque já que eu tenho essa informação do M2, que é o valor, eu vou procurar ele daqui do H2 ao I. Por quê? Porque eu vou encontrar o valor aqui e vou pedir para ele me trazer essa informação aqui. Quando eu coloco aqui com o número índice da coluna 2. Falso para poder trazer a informação exata. Então, quando eu faço isso, ele vai pegar essa referência, que no caso é o valor aqui, 191,60, ele vai localizar o 191 aqui. Localizou aqui, ele vai me trazer a informação da segunda coluna. Então, ele vai me trazer o número 2. E esse número 2 eu vou utilizar para o índice. Então, no índice que está me pegando aqui, do D1 ao G1, qual que vai ser a linha que eu vou querer? A linha 1, que vai ser a própria matriz. E qual que vai ser a coluna para a função do índice? Vai ser o resultado do proc. E o resultado do proc vai ser 2. Então, por isso que ele me trouxe aqui o plano B. Então, vamos testar aqui com uma outra idade. Vamos botar aqui 17 anos. Então, 17 anos. O menor vai ser 150. Por quê? Porque o intervalo da idade que ele está pegando é esse aqui, de 0 a 18. Então, ele vai me trazer o menor valor, que é 150. E de qual plano vai ser aquele mesmo esquema. O proc, ele vai me trazer qual que vai ser a coluna de referência, que no caso vai ser o número 1, porque ele for 150. Então, o resultado do proc, que é essa matriz, me trazendo a segunda coluna, vai ser o número 1, que aí no caso, aqui quando ele vai colocar no índice, ele vai me trazer nesse intervalo do D1 ao G1, que é a linha 1, a coluna que vai estar com o menor valor vai ser a coluna 1. Então vai ser o plano A. Testar outro valor, 36. No 36 é o 330. Aqui, ó. Intervalo de 36 anos vai ser o 330. O menor vai ser o plano A. Então, bate certinho com o que está aqui. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal. Se esse conteúdo te ajudou aí na sua evolução com Excel, curte. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.